Capítulo 865, Duas condições. Tradução do Koan. Revisão. Ed Padrin, enfrentando a questão de Situaotia, ancião da boa fortuna, disse em um ritmo moderado: eu gostaria que o imperador divino Situaotia concordasse com duas condições. Continue. A expressão de Situaotia estava abatida. Era impossível dizer exatamente o que ele estava pensando no momento. Primeiramente, sobre os dois tesouros de grau santo com Situaotia, tanto você quanto o pequeno amigo Lin Lanjan aqui darão um passo para trás. Dos dois tesouros de grau santo, o pequeno amigo Lin Lanjan poderá escolher um deles. O quê? O ancião da boa fortuna nem terminou de falar quando Situaotia gritou alarmada e irritada. Ela realmente gostaria de enfiar o dedo do meio no nariz do ancião da boa fortuna e lançar insultos a ele, mas não teve coragem de fazer isso. Senhor Boa Fortuna, embora eu te respeito como um veterano, hoje você claramente mostrou favor e inclinação com Lin Lanjan. A proteção do coração da armadura do Imperador Demônio e o alabarda sanguinária da Grande Desolação são tesouros nacionais do meu reino divino de Azura, então por que devemos entregá-los a ele? Ancião da boa fortuna riu e, em seguida, disse lentamente, por causa do princípio. Você Situaotia estava tão brava que ela sentiu seus intestinos se contorcerem. O ancião da boa fortuna deixara claro que seu reino divino de Azura era aquele que era irracional e sem princípios. A questão de hoje, já que é uma luta de vida ou morte, então mesmo que a proteção do coração da armadura do Imperador Demônio e a alabarda sanguinária da Grande Desolação fossem tomados por pequeno amigo Lin Lanjan, então por todos os direitos, não deveria haver nenhum problema. Você deve saber quando dar um passo atrás e ser capaz de dizer a diferença entre certo e errado. Embora as palavras do ancião da boa fortuna fossem pronunciadas com calma, todos os presentes puderam discernir o aviso dentro delas. Mas como isso poderia convencer Situaotia? Seu rosto era sombrio quando ela disse: embora eu possa não estar certa hoje, a força é sempre a maior verdade. Porque meu nobre reino divino se importaria em falar sobre princípios com esse pequeno bastardo? Enquanto ela falava, todos os artistas marciais presentes ficaram estupefatos. Situaotia era realmente sem vergonha a ponto de não se importar com a reputação. Esta era uma luta de vida ou morte travada na frente de muitos dos artistas marciais do mundo. No entanto, após a sua perda, não só ela tinha voltado à sua promessa, ela também falou com confiança, como se ela estivesse certa. Neste momento, uma leve risada ecoou. Situaotia, você continua quebrando suas promessas e ainda assim ousa agir de maneira tão justa sobre as coisas. Você realmente abriu minha mente. Quando todos ouviram essas palavras, ficaram bastante surpresos. Qualquer um que ousasse dizer tais palavras provocativas deveria ser sem dúvidas uma potência do Reino Mar Divino. Havia outra potência do Reino Mar Divino se juntando à briga. Todos seguiram a voz para ver uma linda mulher parecida com uma fada voando ao vento, suas roupas brancas tremulando sobre ela. Ela era fada Baixo e Feng, com um jovem bonito parado em cima de uma carruagem dourada divina ao seu lado. Este jovem tinha uma aparência celestial como jade. Ele era o príncipe herdeiro do reino divino das 9 fornalhas, Yang-un. Fada Baixo e Feng. Yang-un. Ouvi dizer que a fada Baixo e Feng já alcançou o auge do nível inicial do Reino Mar Divino. Além disso, ela não é muito velha. Ela deve ter uma grande chance de avançar para o nível intermediário do Reino Mar Divino. A fada Baixo e Feng vem do clã Bai. O clã Bai faz parte do Reino Divino das 9 fornalhas. Eles tiveram problemas com o Reino Divino de Azura para começar, então a fada Baixo e Feng certamente não tem medo de ofender Situaotia. Fada Baixo e Feng também está entrando no palco e as coisas estão realmente se tornando interessantes. Todos os artistas marciais presentes tinham em suas mentes a vontade de assistir a esses divertidos eventos. Dos 4 reinos divinos, o reino divino de Azura era o único que seguia o caminho demoníaco. Eles eram uma nação de pessoas que, de forma imprudente, seguiam suas naturezas mais depravadas e eram naturalmente indivíduos cruéis e violentos. Era inevitável que eles conseguissem ofender um grande número de influências.
Assim, o reino divino de Azura tinha uma reputação muito podre em todo o mundo. Quando as pessoas viram o ancião da boa fortuna, a fada Baixo e Feng e até Yang Yun avançando, todos estavam secretamente sentindo prazer nos problemas do reino do divino de Azura. A força é de fato a maior verdade. Assim, se você realmente planeja criar uma guerra, você realmente acredita que o reino divino de Azura irá ocupar a vantagem esmagadora? A fada Baixo e Feng lentamente disse como uma expressão tranquila. Suas palavras não tinham qualquer intenção assassina e ela falou como se estivesse apenas discutindo esperando o tempo passar. No entanto, o significado implícito em suas palavras deixou Situao-Tia encharcado de suor frio. O significado da fala da fada Baixo e Feng era que, uma vez iniciada a guerra, ela se juntaria a Li Ming juntamente com o ancião da boa fortuna. Se isso acontecesse, então o destino do reino divino de Azura poderia ser facilmente imaginado. Não importava quão altiva e dominadora Situao-Chi fosse, ela ainda não se atrevia a falar mais a essa altura. Neste reino dimensional, o reino divino de Azura estava cercado por inúmeros inimigos de todos os lados. Antes, esses inimigos haviam sido detidos pela força de Situao-Tia. Ninguém se atreveu a dar um passo adiante. Eles estavam com medo de que, se uma briga começasse, eles ficassem gravemente feridos ou mortos por ele. Mas agora que a maciça árvore do ancião da boa fortuna estava abrigando-os, essas pessoas não sentiam mais a menor pressão para se rebelarem. Além disso, Fada Baixo e Feng tinha em seus pensamentos ser amiga de Li Ming para começar, então avançar agora era também um momento apropriado. A expressão de Situao-Tia tornou-se cada vez mais sombria. Ele nem mesmo cumprimentou a fada Baixo e Feng, mas ao invés disso disse friamente ao ancião da boa fortuna: Senhor Boa Fortuna, por favor, fale sua segunda condição. A fada Baixo e Feng pensou pouco disso. Ela naturalmente passeou perto do lado de Li Ming, obviamente com o significado de protegê-lo. A uma distância tão próxima, Li Ming até podia sentir o perfume leve e arejado que vinha do corpo de fada Baixo e Feng. Embora ele soubesse perfeitamente bem por que fada Baixo e Feng havia aparecido agora, ela ainda o ajudara. Li Ming registrou essa graciosidade em seu coração. A segunda condição, o ancião da boa fortuna acariciou sua barba grisalha e sorriu levemente. Isso é colocar Situao-Yui no grande salão do coração do reino do clã abandonado por Deus por 3 anos. Você pode enviar alguém para protegê-la neste período de tempo, mas ela não pode deixar o grande salão do coração do reino, nem mesmo um único passo. Eu acredito que o clã abandonado por Deus nos assegurará que Situao-Yui permanecerá absolutamente segura. O que? As grossas sobrancelhas de Situao-Tia se ergueram. Esta condição basicamente significava que ele queria tomar Situao-Yui como refém. Até mesmo um idiota podia ver que Situao-Chi e Situbunan continuariam a caçar Li Ming. Se Li Ming permanecesse no clã abandonado por Deus, então ele certamente estaria seguro. No entanto, se ele saísse para se aventurar, estaria em grave perigo. Se o reino divino de Azura finalmente perdesse toda razão e sanidade no final, então eles podem até mesmo realmente criar uma guerra com o clã abandonado por Deus. A razão pela qual o ancião da boa fortuna queria tomar Situao-Yui como refém era dar a Li Ming 3 anos. Com a velocidade de crescimento de Li Ming, era o tempo que o ancião da boa fortuna decidiu que Li Ming precisaria para ganhar força para preservar sua vida diante de uma potência do reino mar divino. Absolutamente impossível. Situao-Chi latiu como um cão raivoso. Por que eu deveria acreditar no clã abandonado por Deus? Por que eu deveria aprisionar Aoyui aqui? Quando Shiba ouviu a segunda condição do ancião da boa fortuna, seus olhos começaram a brilhar. Este era realmente um método muito bom. Ele deu um passo à frente e disse: o grande salão do coração do reino do meu clã abandonado por Deus é o fulcro que sustenta o coração deste reino dimensional. Mesmo alguém no nível do mais alto sob os céus achará impossível romper. Situao-Yui terá absoluta segurança dentro dele e você também pode mandar alguém para protegê-la. Quanto a nós matar Situao-Yui, você não precisa ser um idiota para saber que não faríamos algo tão irracional.
Situou-se, a sua reação agora foi tão dramática. Seria possível que você já estivesse pensando em maneiras de eliminar o pequeno irmão Lee nos próximos anos. Encarando a pergunta de Shibai, os olhos de Situou-se revelaram uma intenção assassina penetrante. De fato, ela estava se preparando para lidar com Li Ming. Assassinato, um acidente, o que fosse preciso. Ela não iria parar por nada até matá-lo. No entanto, se eles controlassem a vida de Yao Yui, isso seria o mesmo que segurar sua garganta. Como ela poderia concordar com isso? O ancião da boa fortuna não tinha muita expressão. Ele olhou em direção a Situou-se. Imperador divino Situou-se, o que você acha? Os olhos originalmente estreitos de Situou-se se abriram lentamente, uma luz aterrorizante e de tirar o fôlego explodindo dele repentinamente. Nesse momento, a aura de Situou-se repentinamente se elevou, fazendo com que todos os artistas marciais presentes respirassem em voz alta. Era como se uma antiga besta viciosa tivesse subitamente acordado de um sono profundo. Situou-se sempre esconderá suas habilidades. 2.500 anos atrás, quando ele tinha apenas 90 anos de idade, ele havia alcançado a 7ª etapa da destruição da vida e avançou com sucesso ao Reino Mar Divino. O único aspecto em que ele era inferior a Situou-se era seu Dantian extremo violeta. Já se haviam passado centenas de anos desde que ele lutara pela última vez e havia rumores de que ele era a principal potência entre todos os artistas marciais no nível intermediário do Reino Mar Divino. Dizia-se que ele era apenas mais fraco do que o Imperador Divino do Reino Divino das 9 Fornalhas e o Grande Tio Imperial do Reino Divino da Forja Sublime e que ele era mais forte que o Imperador Divino das 7 Estrelas. Quanto aos limites de sua verdadeira força, ninguém sabia. Isso é ponto. Situou-se está planejando lutar. O que ele pôde fazer nesta situação? Ele está planejando lutar contra Ancião da Boa Fortuna e Fada Baixo e Feng. Isso é impossível. Sem brincadeiras. Quando eles começarem a lutar, o Reino Divino de Azura perderá sem dúvida. Mesmo que Situou-se fosse muito mais forte do que era no momento, a solene dignidade e majestade de Ancião da Boa Fortuna já estavam estampadas nos corações de todos. Ele era uma potência incomparável que já havia vivido por 8.000 anos, uma existência próxima de ser o mais alto sob os céus. Além disso, levando em conta o fato de que ele não veio de uma seita ou clã familiar, ele ainda conseguiu atingir este nível atualmente. Nesses 8.000 anos, era impossível contar quantas pessoas ele deve ter matado ou quantas situações de vida ou morte ele havia sobrevivido. Embora ele parecesse gentil e benigno como um velho avô do lado de fora, quem sabia exatamente que tipo de habilidade aterrorizante ele mostraria quando ele explodisse devido à raiva. Isso seria realmente uma cena de tremer a terra. No entanto, o evento que ninguém pensou que poderia acontecer estava realmente acontecendo. Situou-se subitamente deu um passo à frente, com os olhos brilhando ao olhar para Ancião da Boa Fortuna. Senhor Boa Fortuna, como você diz, a força é a maior verdade do mundo marcial. Eu sempre diligente e ansiosamente tentei aumentar minha própria força. No entanto, nos últimos 1000 anos, embora eu tenha adquirido alguns entendimentos vagos em minha jornada marcial, ainda estou preso no obstáculo entre um nível intermediário e um nível avançado do Reino Mar Divino, e não consegui fazer um grande avanço. Agora que tenho muita sorte em ver o Senhor hoje, espero que o Senhor possa me aconselhar em 3 movimentos para que eu possa obter algumas chances de sorte. Senhor, o que você acha? As palavras surpreendentes de Situou-se eram teimosas ao ponto de um moribundo à beira da morte. Embora seu tom de voz fosse educado e ele tivesse limitado essa luta a 3 movimentos, ainda assim não mudava o fato de que ele desafiara o Ancião da Boa Fortuna. Situou-se estava completamente louco. Ele é louco. Situou-se quer lutar contra o Ancião da Boa Fortuna. Pare de fazer tanto barulho por nada. Situou-se é uma pessoa extremamente inteligente. Se ele limitou a 3 movimentos, então ele pode ser capaz de suportar isso.
Como as pessoas estavam falando, era desconhecido quem disse. Falando nisso, temo que o ancião da boa fortuna esteja provavelmente chegando ao fim de sua vida natural. Quando os artistas marciais presentes ouviram isso, todos ficaram perplexos. Está certo. Dizia-se que uma potência no nível avançado do reino mar divino tinha 10.000 anos de vida, mas a verdade é que eles viviam com frequência de apenas 8 a 9.000 anos de vida. Havia muitas razões para isso. Por exemplo, eles podem exaurir sua vida ou ser feridos em batalha, ou perecer enquanto exploravam um reino místico. Quaisquer que fossem as razões, a verdade era que muito poucas potências no nível avançado do reino mar divino viviam por mais de 9.000 anos de idade. Para um artista marcial, o tempo era o adversário mais aterrorizante. Podia-se dizer que a estrada das artes marciais é uma luta diária com os céus. No atual limite das artes marciais, ninguém jamais conseguirá obter a vida eterna. Não importa o quão notável ou talentoso você fosse, se você era um imperador incomparável ou o mais alto sob os céus, no final, o tempo iria esvair lentamente toda a sua força. O tempo amadureceria até que o fogo de sua vida se esgotasse e você finalmente morresse. O ancião da boa fortuna já estava chegando ao fim de sua vida natural. Mas todas as razões dadas, ele não deveria ter muito do pico de sua força restando. Por outro lado, Situa Otian tinha apenas 2.600 anos de idade. Ele estava na idade em que alguém no nível intermediário do reino mar divino estava no auge de sua força de combate. Se eles realmente lutassem, apesar de Situa Otian não ser capaz de vencer, ele ainda teria forças para se proteger. Além disso, isso era apenas por 3 movimentos. Situa Otian só precisava sobreviver a 3 movimentos e criar um empate. Isso seria suficiente para que seu nome chocasse o mundo, assustando a todos. E naquele momento, o ancião da boa fortuna também ficaria com vergonha de continuar. A razão pela qual o ancião da boa fortuna foi capaz de mediar a situação hoje era porque ele confiava em sua força e status como alguém próximo a ser o mais alto sob os céus. Mas, se ele lutasse contra Situa Otian e ainda não conseguisse vencer em 3 movimentos, qual a base que ele teria para enfiar o nariz em seus negócios? Assim que o ancião da boa fortuna recuasse, então a fada Baixo e Feng Yang naturalmente não teriam razão para dar um passo adiante. Assim, esta era a razão pela qual ele havia proposto apenas 3